Pode sentar, meus amados. Que bom que vocês não olharam para o frio e estão aqui essa noite para adorar o Senhor. Para adorar o Senhor, né, irmãos? Porque essa tem que ser a nossa principal motivação. Vim aqui para adorar o Senhor. A gente às vezes até vem aqui em cima e diz, você vai ser abençoado, você veio para receber sua bênção, mas o principal objetivo aqui, irmãos, é adorar o Senhor, é cultuar a Deus. Não deve ser, o resto que vier, então, é bênção, é lucro para nós, mas, né, o principal objetivo é adorar o Senhor. Quero dizer, irmãos, que amo cada um de vocês. Amo esse lugar de adoração, amo estar nessa casa. Eu acho que todo mundo sabe disso. Mas eu amo estar aqui. A gente ouve muita gente, depois que uma pessoa morre, dizer assim, sempre diga, enquanto você é vivo, diga que ama a pessoa que está do seu lado, né? Então eu quero dizer para vocês, eu amo vocês. É muito bom estar aqui, meus amados. Abra sua Bíblia. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Irmãos, Jesus já falou aqui, o Espírito Santo já falou talvez até tudo que já estava no meu coração. A gente sabe o que é um derrame, né? Chamam AVC hemorrágico. É quase sem chance, né? Isso ali é um milagre. Deus já foi exaltado nesse lugar esta noite, irmãos. Um AVC hemorrágico, o nosso bispo, né? Samuel Francilino, ele faleceu de um AVC hemorrágico. É muito raro. A pessoa não passa assim sequela. Para essa moça estar falando, irmãos, é algo sobrenatural. É Deus. Eu tenho certeza. Amém? E você vai ver que Deus já falou aqui. A palavra aqui só vai confirmar. Eu pensei, eu já posso ir embora. Que a irmã Aline já pregou, mas amém. Deus sempre tem mais alguma coisa, né? E Deus tem alguma coisa para a tua vida hoje, eu tenho certeza. A minha oração, irmãos, por cada um de nós hoje, é que saia desse lugar grandes intercessores daqui. Que o Senhor levante hoje grandes intercessores neste lugar. Essa é a minha oração pela minha vida e pela tua vida. Lucas capítulo 22, nós vamos ler a partir do versículo 31, irmãos. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. É muito tremendo, essa passagem ela é muito poderosa. Toda a Bíblia é poderosa, né, irmãos? Mas quando a gente passa a meditar, que a gente tem que estar falando para os irmãos, a gente começa a ver a unção que tem na palavra de Deus. Não é? Quem prega sabe. A gente começa a meditar e trazer, pensar o que vai, e o Espírito Santo vai ministrando o nosso coração. A palavra de Deus ela é muito poderosa. Irmãos, ela por si só, ela transforma a vida do ser humano. A gente às vezes vem aqui em cima e quer dar o nosso melhor, porque é normal. A gente não quer passar vergonha, né? A gente quer que a igreja receba. A gente quer que cada irmão saia daqui alimentado, que tem que ser isso. Mas a palavra de Deus por si só, irmãos, ela é poderosa. Eu escutei um testemunho hoje à tarde, achei muito interessante, que uma moça judia se converteu e o pai não aceitou. E ela conversando com o pai disse, pai, então tu pega, lê toda a palavra, lê toda a Bíblia para tu ter, depois me dizer alguma coisa, então. E foi uma estratégia que ela usou. Ele começou a ler a palavra de Deus e ele converteu-se, só lendo a palavra de Deus. Ninguém precisou pregar nada para ele. Então, para nós ver o poder que existe aqui, irmãos. A gente é um instrumento do amor de Deus. Nós somos
Jesus disse que nós somos garçons, né? Que vocês estão sentados numa mesa e nós estamos servindo. E como isso é sério, né, irmãos? A gente tem que servir muito bem. O alimento a gente sabe que é bom. É o pão do céu que traz vida. Então o garçom tem que estar preparado para não fazer feio, para poder servir bem os irmãos. E como é bom sentar nessa mesa, meus amados. Que mesa linda. Glória a Deus. Mas vamos lá, a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Irmãos, esse momento aqui, que Jesus estava avisando o apóstolo Pedro, que ele iria trair Jesus. E por incrível que pareça, irmãos, Pedro ouviu tudo e não entendeu. Sabe, ele ouvia, tu vai me trair, Pedro. Não, eu não vou te trair. Que interessante, né, irmãos? Quando o entendimento da gente está fechado para as coisas de Deus, às vezes a gente quer que as pessoas entendam as coisas igual a gente entende. Mas nós temos que entender, irmãos, que se Deus não abrir o entendimento, se o Espírito Santo não fizer, não adianta, nós não vamos conseguir convencer ninguém. E o momento aqui era um momento de muita guerra espiritual. Porque vai dizer ali, no verso 21, no verso 22, no capítulo 22, diz assim, estava, pois, perto a festa dos asmos, chamada Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam Jesus. O diabo já ia entrar em Judas, a guerra estava acirrada, e eles preocupados com quase nada. Eles tinham andado tanto tempo com Jesus, sabe? E preocupados com coisa alguma, parece, porque Jesus falava as coisas para eles, mas aquilo passava. É tão interessante se nós for meditar nesse. E Jesus, preste atenção, que era o único intercessor daquele grupo, ele sabia tudo. Ele estava a par de tudo que ia acontecer, o que ele ia passar. E o resto da turma ali, tudo bem, nada ciente do que estava para acontecer, que Jesus ia para a cruz. Era o momento mais importante. Foi para o que ele veio. Ele veio para morrer na cruz. E para ele também não era fácil. Ele não veio como Deus, ele veio como um homem, né? Tinha a parte que era Deus e homem. Ele veio como homem para sofrer tudo. Então, para ele era difícil. Mas, infelizmente, aqueles que estavam perto deles não estavam entendendo nada ainda. E Pedro, irmãos, mesmo andando com Jesus, não ia impedir, ele não ia ser impedido de negar Jesus. A gente pode ver aqui que não é porque a gente serve a Deus que isso vai impedir nós, irmãos, de muitas vezes pisar na bola com Jesus. Se é que pode se dizer assim. Aí depois a gente cai em si. Eu ando tanto tempo, eu já escutei tanta coisa e eu ainda caí nesse pecado. Mas o que a palavra de Deus diz para nós? Temos um mediador, um intercessor. Jesus. Ele está lá. Ele está disposto a cuidar das nossas. Está aqui a palavra que Deus me deu. O poder da intercessão. E é poderosa a intercessão, irmãos. Mas vamos lá. E nós sabemos que Pedro, ele precisava de uma grande intervenção divina. Ele precisava de um grande intercessor para aquele momento. Ou ele não ia conseguir passar por aquele momento, irmãos, sem cair na fé. Foi o que Jesus disse. Jesus diz assim, ó. Satanás vos pediu. Satanás pediu, porque ele não pode fazer nada sem que Deus permita. Para vos cirandar como trigo. O que é cirandar como trigo, irmãos? É aquele processo de separar o trigo da palha. Eu acredito que na época era um processo assim que pegava alguma coisa e abanava. Então, foi o que aconteceu na vida de Pedro.
Só que eu entendo, olhando para a vida de Pedro, ele precisava passar por isso. Tinha muita coisa na vida dele que tinha que ser tirada, irmãos. Ele precisava passar por esse processo ali. E a Bíblia diz que, lá no versículo 62 do mesmo capítulo, que depois que aconteceu isso, Pedro saiu dali e ele chorou amargamente. Mas nós sabemos que também ele foi curado por Jesus. Que a intercessão que Jesus fez por ele impediu que o propósito que Deus tinha para a vida desse homem não fosse aniquilado, não deixasse de existir. Pedro passou por tudo aquilo e ele ainda cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele. Por isso Jesus precisou interceder e diante de Deus e dizer: Pai, não, Pedro ele é assim, mas nós podemos fazer com que ele seja melhor. E foi o que aconteceu, irmãos. A gente sabe que Pedro se levantou, foi o primeiro que se levantou diante do dia de Pentecostes, quando a igreja começa, quem se levantou para pregar a palavra foi Pedro. Então o diabo não conseguiu aniquilar o que Deus tinha, o propósito que Deus tinha para a vida desse homem, através da intercessão. Nós podemos olhar também, irmãos, muitas lições na palavra de Deus, na vida de homens, de grandes homens, grandes intercessores na palavra de Deus. Deus levantou para mudar até grandes decretos de Deus, porque Deus decretava, o intercessor se levanta e vai lá e se posiciona diante de Deus, através de uma oração fervorosa, de algo que vai além de uma oração, irmãos. Nós vamos ver aqui em Gênesis 18, quando Abraão se coloca como intercessor pela vida de Ló. Deus disse que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão se coloca, ele se coloca como intercessor, e a gente pode aprender lições da vida desses homens, da intercessão, do tipo de intercessão que eles fizeram nesse momento. Abraão, ele sabia, irmãos, o que ele podia, como ele podia chegar diante de Deus. Ele conhecia Deus. Foi quase que uma conversa. Abraão não chegou a dizer: Deus, por favor, livra Ló, não deixa a família. Irmãos, Abraão sabia quem que estava lá dentro, que podia ser livre daquele decreto de Deus, que Sodoma e Gomorra ia ser destruído. E Deus também sabia. Mas ele chegou diante de Deus e disse: Senhor, se tiver tantos justos, tu livra. E ele continuou: e tantos, Senhor, tu ainda pode livrar? Questionando Deus, mas numa conversa, irmãos, como um amigo. Abraão era amigo de Deus. Ele sabia como é que ele podia chegar diante de Deus. Ele sabia que Deus não ia fulminar ele. Ele conhecia o Deus que ele servia. Lá em Êxodo 32 e 22, Moisés também. Ele intercede pelo povo a ponto de correr risco à salvação dele. Senhor, se tu for então destruir esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Imagina, irmãos, você teria coragem de fazer isso? O que a gente tem de mais importante é a nossa salvação. Como é que eu vou botar em risco a minha salvação? Vai que Deus decide riscar o nome. Mas sabe o que acontecia com Moisés? Ele era íntimo de Deus, irmãos. Ele conhecia Deus. Ele sabia até onde ele podia ir. Ele sabia do amor que Deus tinha por ele. Ele não tinha um Deus distante, um Deus que estava lá no céu. Não. Moisés tinha intimidade e falava com Deus face a face. A ponto de chegar uma hora dele sair da presença de Deus e o rosto dele brilhar. As pessoas não podiam olhar nem para o rosto dele, tanta intimidade. Então será que ele não podia dizer para Deus: então o Senhor risca meu nome. Se for para destruir esse povo, risca meu nome do livro da vida. Olha o perigo que eu penso que
Mas não, irmãos. Que intimidade, que coisa linda. Vocês não têm desejo de ter, irmãos? Isso ferve meu coração, sabe? A gente é tão falho, né? Mas está disponível. Está disponível para qualquer um que quiser se aproximar tanto de Deus, de ter essa intimidade tão grande. E deixa eu te dizer, não depende de Deus. Não depende de Deus. Essa comunhão depende de nós. Só de nós. Deus está sempre pronto. Com Samuel, irmãos, nós aprendemos a lição que Samuel, capítulo 12, o 22 e o 23, até nós vamos ler. O irmão quer colocar ali para mim, irmãos? Pois o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprouve ao Senhor fazer-vos seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Nós aprendemos aqui com Samuel, irmãos, que quando nós deixamos de interceder, nós pecamos. A falta da intercessão é um pecado. Quando nós deixamos de interceder por uma causa, pelo povo de Deus, pela igreja, nós estamos pecando. Outra lição, irmãos, que nós podemos aprender com Daniel, capítulo 10, versículo 12 e 13. Pode colocar lá para mim, irmãos. 12 e 13. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. O que é que nós aprendemos com Daniel, irmãos? O poder da concordância. Um veio para ajudar o outro. A palavra que o pastor pregou domingo. Quando o pastor pregou a palavra domingo, ele disse que o Espírito Santo mudou. Ele tinha uma outra palavra e o Espírito Santo mudou para aquela palavra ali. Aí depois, a irmã Marilza passou um zap para mim estar pregando, e a palavra que eu tinha era essa, o Senhor já tinha me dado. E eu disse: Senhor, tu tens alguma coisa para falar com nós? Eu não vou mudar, eu não vou me preocupar em mudar se é muito parecida com a do pastor, eu não vou me preocupar em mudar, porque se a gente pede uma direção para Deus, a gente tem que estar disposto a crer que Ele está no controle. Deus está no controle dessa igreja, do que Ele tem, que palavra que Ele tem para ti hoje, como é que Ele quer que o Senhor, que você saia daqui entendendo o propósito dEle para hoje. Então eu vejo assim, irmãos, como uma continuação do que o pastor pregou. Concordância. Poder da concordância junto. E eu pensei, é essa palavra e ponto, não tem. É o Senhor falando com nós, mais uma vez. 1 Pedro, irmãos, capítulo 2, verso 9, e Apocalipse 1 e 6, a palavra de Deus nos chama de reis e sacerdotes. Diz que nós somos reis e sacerdotes do Senhor. E o sacerdote, ele é um mediador entre Deus e o homem. É aquele que chega perante Deus pelas causas dos homens. E o Espírito Santo estava ministrando no meu coração, irmãos, sobre a vida do sacerdote. Isso foi bem agora, perto da noite, eu já tinha preparado a palavra e Deus ministrando, Ele continua ministrando ao nosso coração, né? É tão interessante. Irmãos, Êxodo 39,
fala aqui sobre as vestes do sacerdote. A gente não pode ler tudo, porque é muita coisa, é muito grande. Mas o que eu prestei atenção, que esse capítulo inteiro, eu vou contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, 11 vezes nesse capítulo, não, 10 vezes, e mais uma no 40, no capítulo 40, que diz assim, ó, fazer tudo como o Senhor ordenara. A veste sacerdotal tinha que ser feito exatamente como o Senhor ordenara. E quando fala da veste sacerdotal, irmão, o Espírito Santo está ministrando o meu coração. Não tem a ver, sabe, irmãos? Nós somos sacerdotes de Deus. Cada um de nós. É o que a Bíblia diz, não é? Você entende assim? Você foi chamado para ser um sacerdote de Deus. E não tem a ver, irmãos, intercessão com uma vida de oração. O Espírito Santo ministrando isso e eu pensando, meu Deus, que coisa linda. Tem a ver, irmãos, com um compromisso. Não é uma vida de oração. É um trabalho. Ser sacerdote do Senhor é cumprir um chamado. Cada um de nós, como sacerdote de Deus, estamos aqui para cumprir um chamado. E Deus quer que cada um de nós nos vista dessa veste sacerdotal. E ela é diferente, irmãos, das vestes comuns. A veste sacerdotal, se você ler ali, no versículo 39, ela tem vários paramentos, eu não sei explicar o significado de cada um, mas é uma coisa linda, ela é diferente. O sacerdote, ele se veste diferente. Quando ele entra para o trabalho, ele coloca aquela roupa. Irmão, você colocou já a sua roupa de sacerdote? Onde é que está a nossa roupa? Será que a nossa roupa está vestida em nós? Ou a nossa roupa está guardada em algum lugar onde nós precisamos colocar essa roupa, meus irmãos? O Espírito Santo falando isso no meu coração e eu pensando, meu Deus, tem misericórdia de mim. Será que eu já coloquei a minha roupa como intercessora? Que não tem a ver com oração, tem a ver com trabalho. Com ministrar para o Senhor. Isso é muito profundo, irmãos. Ali no versículo, deixa eu achar aqui para vocês. Em Levítico, também fala de leis acerca da vida do sacerdote, como tem que ser. Ela não é uma vida comum, igual a vida de qualquer um que vive de qualquer jeito. E o Senhor nos chamou para ser separado, irmãos. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para nós poder experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, entendeu? Sacerdotes de Deus. Você foi chamado para isso, para se vestir de santidade, porque a veste sacerdotal, ela é uma veste santa. Para nós cumprir o ministério do Senhor, de intercessor, meus irmãos, nós precisamos vestir uma veste santa. Nós precisamos ter uma vida diferente, separada. O sacerdote é chamado para isso. E nós não podemos aceitar nada diferente disso. Nada. Se nós queremos cumprir o ministério que Deus deu para cada um de nós, porque todos que estão aqui foram chamados para esse sacerdócio, nós precisamos começar a nos vestir de uma veste sacerdotal. Começar a viver uma vida de sacerdote.
Isso é muito profundo, irmãos. Nenhum de nós, como sacerdotes, estamos isentos da responsabilidade da intercessão, meus irmãos. Nenhum crente que nasceu de novo, entregou a sua vida para Cristo, quer viver uma vida que agrade a Deus, está isento de ser um sacerdote, de interceder. Nenhum de nós. O Salmo 17:6 diz: o Senhor quer nos ouvir. Porque, irmão, intercessão, oração, não tem, a gente diz assim, eu não tenho nem o que orar. Entendeu, irmão? Não tenho nem o que orar, eu vou lá, dobro o meu joelho e aquilo, não consigo orar. Uma das marcas, irmãos, do intercessor é o amor, que é o maior mandamento de Jesus. Se nós não conseguimos interceder, exercer esse sacerdócio santo na nossa vida, a gente tem que rever o nosso cristianismo, a gente tem que rever a nossa fé. Nós temos que parar e fazer uma análise. Como é que eu estou vivendo? É importante, irmãos, eu não estou aqui para criticar, não. Essa palavra primeiro é para mim. Eu tenho que parar e analisar como é que eu estou vivendo. Será que realmente eu tenho vivido essa vida que Deus me chamou para viver? Será que nós, como igreja do Senhor, eu, você, a igreja brasileira, será que entendeu o papel dela nesse cenário que a irmã Aline estava dizendo hoje, irmãos, estava falando? O cenário mundial, que a gente vê guerra, a gente vê rumores de guerra, a gente viu hoje terremotos de 8 pontos alguma coisa, altíssimo. A gente vê coisas horrendas. E será que nós entendemos o nosso papel? No cenário nacional, irmãos. Que a gente sabe que nós estamos vivendo um tempo de escuridão espiritual, irmãos. É uma escuridão espiritual. A gente sabe que se não for uma intervenção divina, nós não vamos escapar desse sistema maligno que está se instalando dia a dia na nação. Porque é um sistema, como o pastor Ricardo disse para mim, é um sistema, de fato. E Deus chama cada um de nós a nos posicionar. Na sociedade também. Assim, cada um vive para si, sabe? Cada um pensa em si. Ninguém quer saber de ninguém, irmãos. Se chama egocêntrica, né? Pessoa egocêntrica, ela vive para si, é o ego, é eu. Eu é que sou importante. Mas o evangelho não é isso, né? E nós não somos qualquer um. Nós não somos qualquer um. Nós somos o povo de Deus. O povo adquirido, o povo escolhido. O sacerdote, irmãos, ele é escolhido. Se você ler, sacerdote vinha de Levi, né? Da tribo de Levi, era escolhido. E Jesus disse que não fomos nós que escolhemos ele. Foi ele que nos escolheu. Cada um de nós foi escolhido por Deus. O sistema também familiar, irmãos, está a destruição dentro da família. A igreja tem visto muito isso dentro da igreja. A gente já não fala nem fora.
Não precisamos nem falar fora, porque dentro da igreja. E é muito triste, irmãos. Então são coisas que a gente não pode estar conformado com esse mundo, se conformar. Nós, como igreja do Senhor, somos chamados para fazer a diferença. Irmãos, e nós não precisamos de uma grande convocação. Porque a gente vê aí, grandes convocações para fazer manifestações. Está errado? Não está errado. Para o povo se manifestar. Para a coisa não acontecer, para o povo que é o que vai fazer a diferença também, junto com o governo que se posicionou contra, tudo. Irmãos, não está errado. Mas nós, como igreja do Senhor, a gente não tem visto grandes autoridades eclesiásticas também se posicionar para chamar o povo a jejum, a oração, a adoração, a ir para a rua, vai para a rua, mas vai, adora a Deus, vai. A gente não tem visto. Mas só que nós não precisamos esperar para isso acontecer. Nós não precisamos. Nós conhecemos a palavra, nós conhecemos o nosso lugar. Nós conhecemos quem nós somos em Cristo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus, Ele não precisa de gente famosa. Eu creio que Deus quer levantar os anônimos. As igrejas pequenas. Ele não precisa das grandes igrejas se posicionar e ir para as redes sociais e chamar o povo à intercessão pela nação e pelo que nós estamos vivendo hoje. Hoje, meus irmãos, nós não precisamos. Nós entendemos, nós sabemos quem nós somos em Deus. Cada um de nós é um sacerdote de Deus. É por isso que eu disse para cada um de vocês que o Senhor hoje levante grandes sacerdotes aqui, grandes intercessores nesse lugar, que saia daqui homens e mulheres convictos, irmãos, daquilo que tem que fazer. Eu escutei um missionário contando a história dos Estados Unidos. Eu acho que eu já falei isso aqui, aquilo me admirou. Que lá o sistema foi mudado, porque Deus levantou grandes intercessores de gente anônima. Não foi igrejas grandes, foi gente que se dispôs a ir para a rua e adorar a Deus e ao redor de onde eles precisavam interceder. Eles se uniram e foram. E Deus fez o que fez naquela nação. Deus fez o que fez na América, que deixou o mundo de boca aberta. Então Deus nos chama para isso, irmãos. Não espere uma grande convocação de gente famosa. Não precisamos disso. Imagina cada um de nós hoje sair daqui convicto de que nós temos que nos posicionar em Deus, que Deus pode mudar a situação através da nossa intercessão. Eu creio nisso. A intercessão, ela fez de homens sem nome, grandes nomes na palavra de Deus. Homens que se posicionaram. Se a gente for procurar, irmãos, eram homens como Neemias, homem do povo. Sabe, que não tinha nome, se posicionou. A intercessão nos leva à comunhão com Deus. Os maiores beneficiados, irmãos, quando passamos a entender quem nós somos em Cristo, somos nós mesmos. O intercessor, se a gente for definir a palavra intercessão, eu poderia dizer que é alguém que carrega o fardo do outro. É aquilo que Jesus disse: levai o fardo uns dos outros e cumprireis a lei de Deus, né? Quando a gente leva o fardo uns dos outros, a gente está obedecendo a palavra. Levar o fardo da nação, irmãos, que está pesado. Hebreus 5 e 7 fala de Jesus intercessor. Aqui nós temos algumas coisas para aprender com Jesus, irmão. O nosso maior exemplo, o nosso maior intercessor.
que hoje ele é o sumo sacerdote. Diz assim, o qual nos dias da sua carne, quando ele estava aqui, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Olha o tipo de intercessão que Jesus fez. Não é chamado de oração, porque junto, com grande clamor e lágrima e súplica, estava a oração. Isso fala o quê, irmãos? De se arrepender pelos pecados da nação. Porque são muitos. Se a gente for olhar tudo que sai na mídia, eles misturam o santo com o profano e não tem nenhum temor de Deus, nada. Sabe, um povo que não tem temor de Deus, que perdeu todo o temor de Deus, que vai para a rua festejar com um Cristo crucificado. Irmãos, a gente pode entender que se Deus não intervisse, é juízo dele. O povo brasileiro é um povo sensual. Sabe, ele é um povo que perdeu o temor de Deus. A igreja brasileira está diluindo muito o evangelho. Sabe quando você tem um suco de laranja, você não gosta de tomar aquele suco puro e mistura com água, ele deixa de ser suco? Não, né? Mas ele não tem o mesmo gosto, né, irmãos? O evangelho diluído, misturado com um monte de coisa, irmãos. Onde a santidade, o arrependimento, que é o principal. João Batista, quando veio pregando, arrependei-vos. A pessoa tem que se arrepender. Vim para o evangelho e se arrepender de fato. O evangelho está sendo diluído, irmãos. Eu não estou aqui para falar de mal da igreja do Senhor, não é isso. Mas nós temos que entender o tempo que nós estamos vivendo. O que é que nós de fato estamos vivendo, irmão, na nação. Eu não sei se todos aqui assistem notícias sobre o momento que nós estamos passando hoje aqui. Mas é um momento de escuridão, irmãos. Se nós não nos posicionarmos, o mal, ele vai ganhar. O juízo de Deus vai vir. Eu acredito que nós não precisamos passar por isso. Se nós nos arrepender de verdade, nos posicionar em Deus, toda a igreja, eu creio que Deus tem livramento. Porque é tão bom essa liberdade que nós temos ainda, né? Que coisa boa essa liberdade que nós temos, irmãos. Ainda é tempo, eu creio. Eu creio que ainda dá tempo da gente se posicionar e Deus mudar. Porque Deus muda decretos. Deus muda. Eu creio num Pai amoroso. Hebreus 4:14 diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irmãos, a hora é agora. A gente não pode mais abrir mão de se posicionar como intercessor para tudo que nós estamos vendo. Nós temos que chegar com confiança, com clamor, como Jesus intercedeu, com lágrimas, com súplicas, com arrependimento.
E Deus é misericordioso para mudar todo e qualquer decreto. Eu creio, meus irmãos, que nós podemos ter um avivamento, sim, sem precisar passar por um juízo de Deus. Que a igreja brasileira não precise passar por um juízo de Deus, ser perseguida, para poder depois vir um avivamento. Que a igreja brasileira não precise, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não precisemos passar por isso, irmãos. Eu não estou querendo ser uma pregadora do caos, irmãos, não é isso. Mas eu vejo isso cada dia, e dói. E eu sei o quanto eu tenho que me posicionar mais. Eu tenho. Essa palavra, antes de ter sido pregada para vocês, foi para mim, irmãos. Se você crê, coloque-se de pé. E nessa palavra que foi pregada hoje, ela não é uma palavra de alegria, né? Deus vai abençoar. Ele vai sim, irmãos, eu creio. O nosso Pai é cheio de misericórdia. Mas a minha oração hoje, meus amados, é que essa palavra não volte vazia, mas ela faça aquilo para qual ela foi enviada aos corações nessa noite. Se ela falou contigo, deixa ela continuar falando contigo. Quando ela vier no teu coração, na tua mente, diga para o Senhor: Senhor, eu quero ser um sacerdote, um intercessor, alguém que vai se colocar à disposição para interceder por tudo que eu tenho visto, Senhor. A gente sabe que não precisa ter medo, irmãos, porque o justo ele vai permanecer de pé em qualquer situação. Isso eu posso dizer para vocês. O justo ele não vai cair. Ele não vai sucumbir à perseguição, não. Ele vai permanecer. Porque Deus é fiel. Porque aquele que está em Cristo, ele pode todas as coisas quando Deus fortalece. Mas que nós não precisemos ver outros. Ou ter que devo chorar depois, não. Eu quero convidar cada um de vocês a orar agora, junto comigo. Orar por nós mesmos, irmãos. Para que essa palavra ela não saia vazia, mas ela fique dentro de nós, trabalhando no nosso coração. E haja hoje um despertar dentro de cada um de nós. Vamos orar um pouquinho. Nós temos tempo ainda, irmãos. Pastor, dá licença para mim orar um pouquinho com a igreja? Vamos orar um pouquinho, você concorda? A oração, a palavra do nosso pastor de domingo. O poder da concordância, irmãos. Vamos concordar na palavra de hoje. Se você quiser chorar, chore diante do Senhor, suplique. Faça o que Jesus fez, derrame lágrima. Chore, clame. Mas que o Senhor possa estar vindo fazer algo em nossas vidas, em cada um de nós, Pai. Clame, suplique, igreja. Ore ao Senhor, peça misericórdia por nós mesmos, por tudo que nós temos visto, Pai. Em nome de Jesus, essa igreja hoje se une, segundo a Tua palavra, Pai, para nos humilhar diante do Senhor, em súplica, num clamor do nosso coração, porque a Tua palavra ela foi pregada, e ela entrou dentro de cada um de nós, Pai. E nós queremos temer a Tua palavra. Nós queremos sim que ela produza aquilo que ela vem para produzir dentro de cada um de nós, Pai. Sem que isso venha a perecer, mas que isso produza dentro de nós, Senhor, um fruto de arrependimento, de temor e tremor diante dessa palavra tão santa, meu Senhor, que é suficiente para transformar cada vida que hoje está aqui, meu Pai. No nome de Jesus, que ela não volte vazia, que ela produza dentro dos corações um temor, meu Pai, um desespero, para que nós possamos nos levantar num clamor, Pai, por tudo aquilo que nós temos visto diante dos nossos olhos, acontecendo dia a dia, Pai. No nome do Teu Filho nós clamamos, no nome de Jesus essa igreja clama por um tempo,
Pai, de humilhação. Um tempo, Senhor, de nós nos vestirmos de pano, de saco e cinza, Pai, sobre as nossas cabeças. Aleluia! E nos humilharmos diante de Ti, meu Pai. Aleluia! Tem misericórdia de cada um que está aqui hoje, meu Senhor. Cada vida, Senhor. Aquele que ainda não entendeu, que venha compreender, Espírito Santo. Que venha entender essa palavra. Que venha compreender o que o Senhor quis falar hoje neste lugar. A palavra que o Senhor está falando para a Tua igreja, Pai. Senhor, que os corações sejam tocados. Alabarra.